Então, um bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula, nossa correção. Só para confirmar aí, vocês estão visualizando, não é isso? A apresentação? Sim. Pronto, gente. Vocês perceberam, né, na atividade, então, algo simples, né, para a gente trabalhar, né, a base de juro composto. A única coisa que vocês não viram, que eu não coloquei, foi em relação ao cálculo do tempo, como eu expliquei na aula passada. Para se trabalhar o cálculo do tempo dentro do juro composto, é necessário nós fazermos uma revisão, trabalhar o conteúdo de logaritmos, né, que é um conteúdo que você utiliza para o cálculo do tempo dentro do juro composto. Né? No juro simples você não utiliza isso, mas no juro composto a gente trabalha. Então, nas aulas de reforço para o Enem, a gente vai pegar esse conteúdo de logaritmo para a gente trabalhar e encaixar ele dentro do conteúdo de matemática financeira, certo? Então, nossa primeira questão dizia o seguinte: um capital de R$ 480 é investido no regime de juros compostos, a uma taxa de 3% ao mês, por um período de 2 meses. O montante resgatado no final do período é... Pronto, então, gente, na grande maioria das vezes, você vai perceber, na questão ele especifica, né? Ele pode especificar se é juro simples, juro composto. Aqui ele já deixou definido. Em questões do Enem, algumas outras questões, ele pode não colocar, especificar que é juro composto. Mas quando se trata de operação financeira, né, quando se trata de empréstimo, tudo isso aí, já subentende-se que é juro composto, certo? Em relação às contas, os cálculos, né, eu pedi que colocassem, né, importante aqui, só para registrar. Pronto, gente, ó. Então, essa questão, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar os dados, é importante, né, só para poder facilitar aqui a substituição. Você vê que o capital é 480, certo? A taxa, 3% ao mês. Esse AM aqui, só para especificar, 3% ao mês. Lembrando que na fórmula você coloca em decimal, né? É 0,03. Temos o tempo, que é 2 meses. E ele está pedindo o montante. Pronto, o montante fica em aberto, né? Certo, você querendo enviar, pode enviar, tá certo? O cálculo depois, tá certo aqui? Pronto, então, gente, para fixar aqui nós temos um montante, o cálculo do montante, igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Lembrando que o T está no expoente, porque o juro composto ele representa uma função exponencial, tá bom? Então, o que é que acontece, ó? A gente vai substituir os valores, 480 vezes 1 mais 0,03, importante que você coloca a taxa em decimal. Aqui vocês percebem que não houve a necessidade de transformar aqui, mexer em relação à taxa e o tempo, né? Porque muitas vezes a taxa está em mês e o tempo está em anos, né? Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse 10% ao ano e no tempo aqui fosse meses, 36 meses, um exemplo, você iria transformar o tempo em anos, né? 36 meses, 3 anos. Mas aqui não é o caso, né? A taxa é mensal e o tempo aqui está em meses, certo? Então, aqui eu vou somar aqui o parênteses, né? 1 mais a operação dentro do parênteses, 1,03 elevado ao quadrado. Muitos confundem aqui e multiplica logo, né? Mas você não multiplica 1,03 por 480. Você eleva logo ao quadrado 1,03. Certo? Fazendo esse cálculo, para ser um cálculo de forma mais precisa, né? Então, deu 1,0609. Pronto, aí você vai perceber que multiplicando aqui por 480,
vai dar um valor maior, certo? Então, multiplicando aí, você vai encontrar 509,23. Tranquilo aqui, né? Então, você vai perceber que é a letra C. Eu não sei se lá no formulário eu coloquei lá para poder embaralhar as alternativas, né? Pode não ser a letra C, porque lá no formulário, ele, como mistura as alternativas, né, pode ser outra letra, mas a forma padrão aqui ficou sendo a letra C. Eu sei mesmo. Pronto. Aí é o seguinte, gente, vamos explorar aqui o conhecimento de porcentagem, né? Vocês lembram aqui que nós trabalhamos acréscimos e descontos. Estão lembrados aí dentro da porcentagem? Lá no primeiro semestre, finalzinho, nós trabalhamos acréscimos e descontos. Se eu perguntar a vocês aqui, por exemplo, o 480, como ele está multiplicado por 1,0609, vocês podem dizer aqui de quanto foi o aumento aqui, no total? Porque a taxa aqui, vocês estão percebendo que a taxa é 3% ao mês. Então, para poder eu investir esse dinheiro, e vai passar tantos meses, todo mês vai incidir aqui uma taxa de 3%, né? Mas, ao final aqui, quanto foi o aumento aqui? Vocês podem dizer, baseado naquela aula de acréscimos? Com certeza você está percebendo que é um acréscimo, né? Que ele passou de 480 para 509,0,23. Mas quanto foi a taxa? Alguém sabe dizer? Só para a gente fixar aqui o conteúdo. Recapitular. Não, 29, não. A taxa que eu digo assim, porcentagem. De quanto foi o aumento em porcentagem? Entendeu? A pergunta é essa. Passou de 480 para 509,23. Aumentou quanto por cento? Entendeu aqui a pergunta? Ó, veja, se eu estou multiplicando por 1, alguma coisa, teve um aumento. Pronto, isso, Cleane, aproximadamente 6%, né? 6, ó, porque assim, ó, você, quando desloca essa vírgula, né, você multiplica por 100, né, você vai perceber que vai ficar 106,09, né? Ou seja, para transformar em porcentagem, pegar a parte inteira e a parte decimal, dá 0,0609. Eu vou só minimizar a tela aqui, para a gente verificar. Então, por exemplo, aqui, ó, só para a gente trabalhar aqui, viu? Então, vamos supor aqui, ó, eu vou ter aqui, ficou 1 mais, aí vou ter 0,0609. Estão entendendo, né? Então, quando ele passa aqui, quando ele tem um aumento aqui, ó, como ele tem um aumento, ele passou de 1, eu estou separando a parte inteira da parte decimal. Estão vendo aqui? Pronto, aí, ó, essa parte decimal aqui, aí eu quero pensar, aumentou quanto por cento no total? Né? Porque eu sei que a taxa é 3%. Né? E essa parte que está ultrapassando vai ser a parte decimal. Então, quanto é que representa isso aqui em porcentagem? Aí vocês lembram, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar isso aqui. Só colocar aqui. Eu vou multiplicar isso. Se eu pegar esse 0,06, gente, o que é que eu faço? Ó? Só uma explicaçãozinha aqui. Então, eu vou multiplicar ele. Multiplicar ele por 100. Por quê? Ó? Eu quero transformar isso aqui em porcentagem. Todo mundo está entendendo aqui? Então, o que é que acontece? Quando eu multiplico isso aqui por 100, quando eu multiplico isso por 100, aí vocês vão perceber o seguinte, ó. Então, ele vai ficar 6,09. Porque se eu multipliquei por 100, o que é que acontece? Eu estou transformando ele em porcentagem. Estão compreendendo aqui, gente? Ó.
Vou aumentar aqui para vocês verem. Então, na verdade, aqui, quanto foi o aumento no final? 6,09%. Todos entenderam aqui? Sim. Né? Então, de repente, isso aqui pode ser pode cair numa prova também, né? Quer saber no final, né? No final dos 2 meses, né? Então, é só para a gente perceber aqui que no juro composto, você não vai colocar 3% mais 3%, né? Entendeu, Cleana? E por isso que não é 6%. Você não soma, né? Agora, se fosse no juro simples, sim, certo? No juro simples seria 6%. Mas como é juro composto, ele vai capitalizando mês a mês, então ele acumula lá o capital, a porcentagem vai incidir sobre o valor anterior e não no início. Por isso que aqui vai ser 6,09, o aumento total. Tá certo? Só para relembrar aí com vocês a questão do acréscimo. Ok? Bom dia, Cleiciane. Ok? Podemos passar para a próxima? Sim. Então, vamos lá, gente. Ó, na próxima questão 2, o que acontece? Ó? Um certo capital gerado após 3 meses, o tempo, um certo capital gerou após 3 meses um montante de R$ 1.200. Sabendo que a taxa de juros compostos é de 2% ao mês, o valor desse capital foi. Pronto, ele quer saber o valor do capital. Então, a primeira coisa que a gente vai informar aqui, vamos pegar os dados, né? O tempo é 3 meses. Informação na sequência, né? O que foi que ele colocou aqui, ó? Montante. O montante ele colocou 1.200. A taxa de juros compostos 2%. A M é ao mês, certo? Ao mês. Então, em decimal é 0,02. E ele quer saber justamente o capital. Então, sabendo da fórmula do montante, você vai só manipular a fórmula para chegar ao valor do capital. Então, eu vou ter 1.200, que já é o montante, igual a C, o valor que eu quero descobrir, 1 mais 0,02, elevado ao tempo. Então, é 3. Perceba aí que eu tenho 1.200 igual ao capital, vezes, sempre vou resolver o parênteses, primeiro, 1,02 elevado a 3. Tá certo? Aqui você pode pegar algum auxílio, né, uma calculadora aqui, você poderia utilizar, elevado a 3, né, 3 vai ser um número multiplicado, repetindo aí 3 vezes. Em algumas situações, quando já é um número bem alto, né, ele já dá o valor da potência, mas aqui ficaria da seguinte forma, 1.200 igual, aí aqui é aproximado, viu, gente, aqui, porque 1,02 elevado à terceira, já vai dar um número aqui com várias casas decimais, se você for conferir, né, lá na calculadora. Vamos aproximar aqui, colocar 1,06, certo? Então, o que é que acontece? Como ele quer o valor do capital, esse 1,06, perceba que ele vai dividir o 1.200, né? Ele vai passar aqui abaixo do 1.200. Ou seja, o que está multiplicando, passa dividindo, e aí ficou 1.200 dividido por 1,06. Vocês vão perceber que isso é um valor aproximado, né, gente? Ele dá um valor aproximado aqui, vamos aproximar para R$ 1.132,07. Pronto, ele vai encaixar aqui, como vocês estão vendo, encaixar aqui na letra A, né? Um valor que está entre 1.100 e 1.200. Outra informação, você vai perceber que o capital aqui é menor, né, do que o montante, né? Com certeza. Por quê, ó? Algo importante vocês virem aqui, perceber, quando eu divido aqui, ó, eu vou dividir um número, 1.200, por um número decimal, no caso 1,06, o resultado vai ser menor, certo? O resultado vai ser menor, por isso que isso implica no capital. Se eu estivesse multiplicando 1.200 por 1,06, o resultado seria maior que 1.200, porque eu estaria acrescentando 6%. Entenderam aqui? Esse caso? Então, se eu estou dividindo aqui
o resultado vai ser menor. Se eu estivesse multiplicando, o resultado seria maior. Por isso que isso representa o montante. Pronto, esse é o valor aproximado e ele vai encaixar aí justamente na letra A. Tranquilo aí? Todos entenderam? Depois nós vamos perceber aí mais, trabalhar mais questões do Enem dentro de juro composto. Né? Pronto, terceira questão. Qual a diferença aqui, gente? A diferença aqui nessa alternativa, o que é que vocês podem perceber aqui em relação às outras duas? O que é que vocês podem perceber de diferente, comparando aí com a primeira e a segunda questão? Tá em anos? Tá percebendo aqui a porcentagem, né? Significa se considere aqui, gente, considere 1,1 elevado à quinta potência, ele quer dizer que é um tempo de 5 anos. Então, para você multiplicar isso manualmente, né, 1,1, aí você vai multiplicar isso 5 vezes, daria um pouco de trabalho, né? Então, aqui já a questão já te fornece. Você vai perceber que nas questões do Enem faz isso, né? Então, quando você vai trabalhar nesse formato aqui, você já vai utilizar essa substituição. Pronto, só uma dúvida aqui, Sara, né? Eu não coloquei a questão para calcular o tempo dentro do juro composto, porque a gente precisa ver um conteúdo chamado logaritmos, que é um conteúdo específico do primeiro ano, e vocês não estudaram esse conteúdo. Então, a gente vai trabalhar esse conteúdo logaritmos para a gente poder aí ver questões desse conteúdo aplicado aí ao tempo dentro do juro composto, tá certo? Aí por isso que eu não coloquei. Porque aí seria outra aula, né? Uma aula específica desse conteúdo, as propriedades de logaritmos. Mas nós vamos trabalhar também, viu? Questão 3 diz o seguinte, ó. Um capital de R$ 4.000 é aplicado à taxa de juros compostos de 10% ao ano. Então, perceba, ele já deu o capital e já deu a taxa. Então, qual é o montante da aplicação após 5 anos? Pronto, aqui não há necessidade de transformação, né, também, porque 10% ao ano aqui, a taxa que é anual e o tempo também, né? Tá certo? Se for um dos dois aqui fosse meses, aí você teria que fazer a transformação aqui, certo? Colocar na mesma unidade. Então, o que é que a questão nos fornece, gente? É aqui, ó. Ela forneceu o capital, depois forneceu a taxa, que é 10% ao ano, o A e o A aqui, ao ano, em decimal é 0,1. Então, eu vou ter o quê? Um tempo de 5 anos. E o montante, né, que ele quer descobrir. Então, sabendo da fórmula do montante, eu vou fazer essa substituição. 4.000 vezes 1 mais 10% é 0,1 elevado a t elevado a 5. Logo, aí eu vou ter, como vocês podem perceber, 4.000 vezes 1,1. 1 mais 0,1, 1,1 elevado a 5. Aí você vai olhar aqui, ó. Sempre quando a questão te dá essa informação, é porque você vai precisar utilizar, certo? Você vai precisar utilizar ela. Logo aqui eu vou ter 1,61. Então, você vai só substituir. No lugar de 1,1 elevado a 5, você coloca 1,61 e vai fazer a multiplicação. Então, quando você multiplica, vai dar R$ 6.440. Você vai encontrar isso na letra E. Tá bom? Mais uma vez, eu vou perguntar aqui a vocês. Qual é a taxa? Esse aumento foi de quanto por cento? Pronto, para vocês entenderem. De quanto por cento foi o aumento? Olhando só para esse 1,61. O que é que vocês podem dizer? Conforme 61%. 61%, né? Isso.
Muito bem. Porque você vai olhar o que é que ultrapassa 1, né? Porque 1, gente, só 1 representa o 100%, né? 100% em fração é 100 sobre 100. E 100 dividido por 100 é 1. Agora, o que passa aqui, ó, que é 0,61, se você for fazer uma quebra aqui, né? Ficaria 1 mais 0,61. Pronto. Então, no final, foi 61%. Agora, interessante. Agora, perceba, se ele está dizendo que a taxa é 10% ao ano, isso aqui, mais uma vez, é importante você ter o cuidado para não errar, né? Ele poderia perguntar qual foi a taxa final aqui, a taxa efetiva, né? Ele chama a taxa efetiva ao final da aplicação. Aí você poderia ver aqui, ó, não, se é 5 anos, eu vou multiplicar, 5 vezes 10, 50. Aí você acaba errando, né? Você percebe que não tem nada a ver, né? No final, aqui a taxa é 61%. Por quê? Porque justamente aqui, gente, é juro composto. Lembra? O juro composto é juro sobre juro, diferente do juro simples. No juro simples seria 50%. Tranquilo aqui? Todos compreenderam? Sim. Uma pergunta aí? Pronto, ok. Então, questão 3, tranquilo. Vamos para a questão 4. Um capital de R$ 300 aplicado durante 2 meses a juros compostos com uma taxa mensal fixa produz um montante de R$ 363. De quanto é essa taxa mensal? Então, você percebendo as alternativas, né? 10, 11, 12, 15 e 18. Quais são as informações que eu tenho aqui? Então, vou ter R$ 300, que é o capital que ele forneceu, 2 meses, que é o tempo que esse capital ficou investido, e ele deu um montante de R$ 363, né? Qual foi o juro aí? Ele ganhou quanto? Ele quer saber a taxa, né? Mas qual foi o juro? De quanto foi que ele ganhou nesse investimento? R$ 63. 63, isso. R$ 63, porque ele investiu 300 e ganhou 363. Pronto, então, sabendo aí que eu tenho um montante, e ele quer saber a taxa, então veja bem, ó. 363 é o montante, R$ 300 o capital, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao quadrado, porque seria 2 meses, né? O tempo aqui é 2 meses. Aí o que é que você faz, ó? Para facilitar, você vai isolar aqui 1 mais I ao quadrado, começa a isolar, porque eu preciso dessa taxa. Então, esse 300 que está multiplicando aqui, por 1 mais I ao quadrado, ele passa dividindo 363. Então, aqui, por exemplo, você poderia aqui simplificar, né, por 3, né? Simplificando por 3 fica 121 sobre 100, né? Ou você dividir direto, né? Então, o 121 sobre 100 é a mesma coisa de 1,21, né? Então, ou você pode dividir, né, direto. Então, significa aí, Ricardo, que quando eu divido e tenho esse número decimal, o que é que você vai fazer? No cálculo da taxa, você vai ter que utilizar a raiz, né? Se esse tempo aqui ao quadrado é a raiz quadrada, se for 3, raiz cúbica, 4, raiz quarta, certo? Por exemplo, numa questão aí ele seja elevado à quinta, né? Seria raiz quinta. A questão já vai te fornecer o resultado, certo? Considere a raiz de 1, tanto igual, já dá o resultado. Mas é o que acontece, gente? Então, você não vai aplicar aquela propriedade de produtos notáveis, né? O quadrado da soma. E você não tem como aplicar, né? Porque aqui tem um i, que não tem um número aqui, né? Então, o que significa? Você vai retirar esse quadrado, né? Retira o parênteses, retira o quadrado, e do outro lado você passa a raiz no 1,21. Entendeu aí? Porque o inverso da raiz quadrada é a potenciação, né? É um número elevado ao quadrado, né? Como eu já disse a vocês. Quando eu tenho lá raiz quadrada de 16, é 4, né? Porque 4 ao quadrado é 16. Entenderam aqui? Bom dia, João.
Pronto. Então, o que é que acontece, gente? Ó, eu vou ter aqui 1 mais i. Aí, quanto é a raiz quadrada de 1,21? Aí você vai encontrar 1,1. É só você lembrar o seguinte, ó. Se você considerar a vírgula, você teria 121. Né? 121, a raiz quadrada é 11. Né? Porque 11 ao quadrado, 11 vezes 11 é 121. E no resultado da raiz quadrada, você vai deslocar uma casa decimal, certo? Porque, ó, na raiz quadrada, como eu quero a raiz quadrada de 1,21, vai ter duas casas, né? O 21, o 2 e o 1. Aí, no resultado, você só desloca uma casa decimal, desloca a metade. Tá bom? Você trabalha só a questão da vírgula. Aí, o que é que acontece, ó? A taxa vai ser igual a 1,1, como eu quero o i, né, que é a taxa, o 1 que é positivo passa negativo. Bom, então o que é que acontece? Então eu vou ter i igual a 0,1. 0,1, então você precisa dar o valor em porcentagem. Aí você está percebendo aqui que 0,1 é a mesma coisa de 10%. Certo, gente? Aí eu percebi que ficou dúvida aqui, né? Quem foi? Tainan? Foi Jonathan? Não entendeu? Querem que eu repita aqui? Ou ficou dúvida aqui? Pronto, Jonathan. É o seguinte. Sempre quando vai calcular a taxa em porcentagem, você vai utilizar a raiz, né? Radiciação. Então, o que é que acontece? Ó, você vê que na forma, ele deu o capital, né, que é 300, deu o montante, que é 363, e deu o tempo aqui, que é 2, ó, que está no elevado a t, né, elevado a 2. E só não tem o valor de i. Aí, então, na segunda linha, o que é que aconteceu? Ó, o 300, ele está multiplicando pelo parênteses, né? Por tudo isso aqui, ó, 1 mais i ao quadrado. Aí ele vai passar dividindo 363, certo? Tá percebendo aqui, ó, que ele está multiplicando? Então, ele passa dividindo. Então, 363 sobre 300. E do outro lado ficou 1 mais i ao quadrado. Então, eu fiz só essa inversão, certo? 1 mais i ao quadrado do lado esquerdo, o 300 ficou dividindo aqui, ó. Então, o que é que acontece? Eu preciso resolver essa divisão, essa fração aqui. 1 mais i ao quadrado é igual a 1,21, porque eu faço a divisão, certo? Deixa eu só explicar assim, ó, fica mais fácil aqui para você entender, ó. Só um momento aí. Vamos entender o seguinte. Esse 363 aqui, gente, eu poderia fazer da seguinte forma. Poderia colocar aqui em forma de fração. Vamos dizer que eu poderia simplificar. Vamos dizer, 363, ele dá por 3, né? 363 por 3 vai dar 121. E o 300 dividido por 3 vai dar 100. É porque aqui, perceba, gente, aqui que eu fiz direto. Né? Eu fiz a divisão. Vocês estão vendo aqui 121 sobre 100. Esse 363 e 300 simplificando. Aí, 121 sobre 100, perceba que tem dois zeros aqui, ó. Né? Então, eu vou deslocar a vírgula duas casas decimais. Aqui, no 121 vai ficar 1,21. Entendeu até aqui? Estão compreendendo aí? É porque aqui já fiz direto a divisão. Pronto. Aí, o que é que acontece, João? Então, aqui, ó. 1 mais i ao quadrado igual a 1,21. Esse quadrado, esse 2 aqui, eu retiro ele, retiro o parênteses, perceba que ficou só 1 mais i, né? Ó, como eu retirei o 2, aí a raiz aqui, o símbolo da raiz vai para o 1,21. Então, o que é que significa? Que eu vou ter que saber quem é a raiz de 1,21. Pronto, então, 1 mais i igual, aí a raiz de 1,21 é 1,1. Porque você multiplicando, elevando ao quadrado, né, 1,1 ao quadrado, vai dar 1,121. É só você lembrar assim, ó. Como eu falei, ó, vamos supor, se eu tenho 121, um exemplo, 121, a raiz quadrada é 11, né? Porque 11 vezes 11 é 121. Aqui eu tenho duas casas decimais, vírgula 21, ó, tem duas casas. No resultado da raiz eu desloco só uma casa.
né? A metade, né? A metade do número de casas decimais. Pronto, então, até o momento ficou assim, ó, 1 mais i igual a 1,1. Como, lembrando, ó, lá nos dados da questão, o izinho aqui, ó, tá vermelho, eu quero saber quem é a taxa. Então, vou isolar o valor de i, repetir 1,1, e esse 1 aqui, que é positivo, passa negativo. Então, 1,1 menos 1 dá 0,1. Veja que essa taxa ficou em decimal, né? Então, 0,1 em porcentagem é só multiplicar por 100. Então, 0,1 vezes 100 vai dar 10%. Toda vida você vai olhar o que é ultrapassar aqui, ó, você vai contar aqui como sendo 10%. E aí, Ricardo, ficou em dúvida? Jonathan, entendeu? Aí, Ricardo. Colocou uma carinha de dúvida aí. E aí, Ricardo? Pronto, tá certo. Vamos lá. Pronto, quarta questão. Tranquilo, né? Podemos passar aí para a próxima. Então, temos o seguinte. Então, deixa eu só colocar aqui do slide aqui. Do slide atual. Pronto, gente. Ó, essa questão, a quinta questão, acabou sendo uma questão exatamente do igual ao exemplo, né? Eu fui elaborar a questão, eu acabei, por engano, aí pegando a questão, coincidiu com a questão que eu peguei lá do exemplo, né? Da questão 5, né? E aí é o seguinte, ó, só entender que nesse sentido, até facilitou, não foi, Luana, aí? Mas essa questão aqui, gente, é bem parecida. Isso aí foi fácil. Foi fácil porque realmente facilitou para você, né? Mas, ó, gente, as questões, se você for olhar algumas questões em Enem, ele coloca essas situações, né? E você, por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade, né? Você vai pegar uma certa quantia emprestada, né? E só que você muitas vezes quer antecipar, né? Você toma emprestado aí um ano, né? Passa um ano pagando, né? Mês a mês, um ano pagando uma dívida. Aí você pega e diz, não, eu não quero passar um ano, eu quero antecipar, né? Eu quero antecipar, quero pagar logo uma parte, né? De repente você não tem o dinheiro para quitar toda a vista, né? E você, vamos supor, você junta uma quantia, não, eu quero antecipar, eu quero pagar em 4 meses, eu quero liquidar a dívida, né? Entendeu aí? Aí o que é que acontece? Ele vai dar essa seguinte situação, ó. O fazendeiro tomou um empréstimo de 8 mil reais, aí juros compostos de 5% ao mês. 2 meses depois, ele paga 5 mil reais. Então, perceba, essa dívida vai aumentando, né? Ele pega 8 mil reais, com 2 meses, a dívida já está bem maior. Mas, ao invés dele pagar a dívida total, né, depois de 2 meses, ele tem 5 mil reais. Né? Então, ele faz um abatimento, né? 5 mil reais, fica devendo o restante. Então, o que é que acontece? Ele paga esses 5 mil reais depois de 2 meses e um mês após esse pagamento, liquida todo o seu débito. Pronto, ele quer saber o valor do último pagamento depois que ele deu 5 mil reais, né, quitou 5 mil reais, ele quer saber quanto ficou o restante no final. Então, só para a gente relembrar aqui, ele pega esses 8 mil reais. Né? A taxa inicial aqui que ele vai falar é 5% ao mês. Então, 5%, 0,05. Depois ele disse que 2 meses depois ele paga esses 5 mil reais. Então, olha o tempo aqui, ó, 2 meses. Então, tempo, 2 meses. Aí, o que é que acontece? Vamos fazer essa capitalização de 2 meses. Né? Então, quanto é que realmente ele vai ficar devendo depois de 2 meses? Então, tem o capital de 8 mil, vezes 1 mais a taxa, 0,05, elevado ao quadrado. Né? Porque são 2 meses. Então, fica os 8 mil vezes 1,05 ao quadrado. Né? Você perceba aí que eu elevo, né,
o valor ao quadrado, 1,05, e fica 1,1025. Aí, quando você multiplica, vai dar 8.820. Até o momento aqui, gente, qual foi a taxa? Nos 2 meses, juntando os 2 meses, qual foi a taxa que deu? Em um mês é 5%, né? Mas no final de 2 meses, quanto foi a taxa? Alguém sabe dizer? 10,25%. 10,25. Exato. Isso. 10,25%. Agora é o seguinte, ó. Entenderam aqui, ó? Depois de 2 meses, ele está devendo 8.820. Ele pega 8 mil reais em 2 meses, veja como é o juro, né? Ó, em 2 meses ele já tem que pagar 8.820. Só que, o que é que acontece? Esse 8.820, ele não tem, né? Ele não tem esse valor. Ele tem 5 mil reais. Né? Ele tem 5 mil. Então, o que é que acontece? Ele vai fazer esse abatimento aí de 5 mil. Explico já, viu, Luana, a taxa. Vou só repetir aqui mais uma vez essa questão da taxa com vocês. Então, o que é que acontece, ó? Ele pagou 5 mil reais. Não, ao invés dele ter 8 mil, se ele tivesse 8.820, né, ele já quitaria, né? Quitaria todo o valor, né? A dívida seria essa mesmo, 8.820. Só que ele tem 5 mil reais. Então, o que é que acontece? Ele vai fazer um abatimento aqui, ó. Ele vai subtrair de 5 mil e vai ficar devendo aí 3.820. Aí você pode até olhar e pensar, olha, tem 3.820, letra B. Aí você marca que errou, né? Porque aqui é depois de 2 meses, né? Esse valor aqui vai passar mais um mês contando esse juro de 5 mil. Né? Então, ele vai dizer aqui, ó, um mês após esse pagamento, liquidou todo o seu débito. Então, o restante da dívida vai ser capitalizado por mais um mês. Então, ele ficou devendo agora 3.820, que ele já deu 5 mil. Entenderam aqui? Então, agora o que é que acontece? Eu vou capitalizar mais uma vez. Ó. Dessa vez não vai ser mais 8 mil. Ó. Agora vai ser 3.820, que ele já pagou 5 mil. Vezes 1 mais a taxa, que é 5%, 0,05, elevado ao tempo. Então, elevado a 1. Logo, aí eu vou ter o quê? 3.820 vezes 1,05. Elevado a 1, porque é só um mês, viu? Lembra que ficou só um mês. Elevado a 1 aqui, ó, 1,05 elevado a 1 vai ser o próprio valor. Certo? Vai ser a própria base, 1,05. Pronto, e multiplicando aqui por 3.820, vai dar 4.011. Ou seja, ao invés dele pagar 3.820, como passou mais um mês, então passou mais 5%, então vai ser 4.011 essa dívida. Certo? No final aí. Compreenderam, gente, aqui? Agora eu queria ver só essa questão da taxa, Luana. Diz aí, qual foi a parte da taxa, qual a parte dessa taxa que você não está entendendo aqui? É a transformação do decimal? Aí que o Leandro falou. Quando tu Oi? pergunta por último qual é a taxa. Se fosse por mim, eu ia botar 102,5, não 10,25. Certo. Não, Eu no vou passar final, né? isso Você quer dizer? depois, que é a forma. Ô, Ricardo, cala a boca. Pronto, essa é a questão, Luana. Por exemplo, aqui, ó, como a gente está trabalhando juro composto, aí vamos dizer o seguinte. Você está vendo que a taxa é 5%, né? A taxa é 5% ao mês. Aí se dissesse assim, vai ser 3 meses. Aí qual seria a taxa? Aí será que você só multiplicaria, né? 3 vezes 5, 15. Aí você diz, não, é 15%, que é 3 meses, 3 vezes 5, 15. Aí tá errado, né? Porque no juro composto é juro sobre juro. Tá bom? Aí, quando eu pergunto o seguinte aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, 8 mil vezes 1,1025. Essa taxa de 5%, Luana, ela foi capitalizada 2 vezes, né? Porque não são 2 meses. Então, não significa dizer que é 10%. Né? Então qual foi a taxa final? 10%, que foi 2 meses? Não, né? Não é assim. Aí vou só repetir contigo aqui, ó.
Deixa eu minimizar aqui o slide aqui. Pronto, eu vou colocar de lado aqui, ó. Aí, o que que acontece, ó? Vou colocar aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui esse valor, 1,1025. Aí eu coloquei assim, ó, 1 mais 0,1025. É isso, ó, essa taxa aqui, ó. Entendeu aqui, ó? 1,1025. Né? Eu separei aqui, ó, 1,1025, separei a parte inteira da decimal. Certo? Essa aqui é só para você entender que a porcentagem aqui, o que representa, o que ultrapassou os 2 meses, foi justamente esse 0,1025. Aí é só você multiplicar por 100, entendeu? Aí aumentou aqui 10,25%. Entendeu aqui? Só essa quebra aqui, ó, né? 1 mais 0,1025. Aí, quando eu pergunto assim, qual foi a taxa final? Aí é justamente o que ultrapassou aqui, ó. Ultrapassou 0,1025 em decimal, em porcentagem. Aí você desloca a vírgula 2 casas decimais. Certo? Então, o aumento real aqui, nesses 2 meses, foi 10,25. Não seria menos, Luana. Não seria menos, porque aqui é um juro, tá? É acumulando, né? Agora, se fosse desconto, aí iria aparecer menos de 1, entendeu? Lembra lá quando eu falei sobre acréscimos e descontos? Porque aqui não é desconto, né? Se fosse desconto, era assim. Né? Então, aqui não é menos, é mais, porque ela não está aumentando o valor, né? Ó, passou de 8.000 para 8.820. Se fosse desconto, aí seria menos aqui, ó, seria menos de 1, certo? Compreendeu aqui? Pronto. Pronto, gente, então, nós encerramos aí a nossa aula, tá certo? A nossa correção. Desejo um bom dia a vocês. Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem perguntar, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje, ok? Tchau, tchau para vocês.